Essa questão 4 é uma questão clássica, no sentido de que, estudando essa questão, a gente consegue entender completamente, tranquilamente, como se dá a técnica de resolução de uma questão de verdades e mentiras. Então ela diz assim: um crime foi cometido por uma e apenas uma pessoa. Primeira informação relevante do nosso enunciado. O crime foi cometido por uma e apenas uma pessoa. Então já podemos aqui anotar a seguinte informação. Vamos anotar a seguinte informação. Só há um culpado. Só há um culpado. Só foi uma e apenas uma pessoa do grupo que cometeu o crime, ok? De um grupo de 5 suspeitos: Alfeu, Beto, Caio, Daniel e Edu. Perguntados sobre quem era o culpado, cada um deles respondeu. E aí o enunciado vem e apresenta as declarações de cada um dos envolvidos. Apresenta as declarações de cada um dos envolvidos. O Alfeu disse: eu sou inocente. O Beto disse: Caio é o culpado. O Caio disse: Edu é o culpado. O Daniel disse: Alfeu disse a verdade. E finalmente o Edu declarou que o Beto mentiu. Agora continuemos o enunciado. Sabendo-se que apenas, olha aí gente, ó, apenas um dos suspeitos mentiu. Então aqui está a segunda informação crucial para nós conseguirmos desenvolver o raciocínio e acertarmos a questão. Vamos anotar aqui, ó, apenas um dos suspeitos mentiu. Só um mentiu. Perfeitamente. Ó. Quem foi esse que mentiu, professor? Ainda não sabemos. Sabemos apenas que foi somente um deles que mentiu e que todos os outros disseram a verdade. Pode-se concluir que o culpado é... Pois bem, vou falar de novo aqui, vou apresentar como é o formato de uma questão desse assunto, verdades e mentiras. O enunciado cria uma situação qualquer. Pode ser um crime foi cometido, alguém quebrou, um dos irmãos quebrou o jarro da mãe, um dos primos roubou as laranjas do pomar do vizinho. Pode ser a situação que ele quiser inventar. Cria-se uma situação envolvendo várias pessoas, vários personagens. Aí a questão vai dizer que somente um foi culpado, vai dizer que somente um mentiu, e aí a questão transcreve as declarações dos envolvidos, e com essa outra informação, se somente um mentiu, somente um falou a verdade, com esta informação adicional, ele quer que você chegue a uma conclusão. Como é que se trabalha esse tipo de questão? Eu já tomei a liberdade aqui de criar a tabelinha, tá? Esqueci de passar essa linha aqui mais acima, ó. Acima do Alfeu, mas tudo bem, eu vou passar a mão aqui livre. Não tem problema. Vamos lá. Como é que se resolve uma questão desse assunto? Verdades e mentiras, como é que se resolve, professor? Você vai trabalhar em cima das declarações dos envolvidos, tá? E por que o assunto a gente chama de verdades e mentiras? Por quê? Porque de antemão, a priori, nós não sabemos quem está falando a verdade e quem está mentindo. Tudo o que nós sabemos é que de todos esses 5 declarantes, somente um está mentindo. Ora, professor, se eu sei que somente um está mentindo, mas não sei qual deles está mentindo, eu preciso criar algumas hipóteses. Como é que eu crio hipótese, professor? Nesse caso, você vai criar uma hipótese baseado nesta informação.
Se a questão diz que somente um mentiu, pode ser que quem esteja mentindo seja o primeiro declarante, o Alfeu. Se for o Alfeu quem estiver mentindo, todos os demais terão que estar dizendo a verdade. Mas eu não tenho certeza ainda, professor, se quem está mentindo é o Alfeu. Como eu não tenho certeza, eu vou dizer que esta é a minha primeira hipótese. Ah, perfeitamente. Mas também pode acontecer, professor, de quem está mentindo ser o Beto, o segundo da fila, o segundo declarante. Pode ou não pode? Pode. E neste caso, se for o Beto quem estiver mentindo, todos os demais terão que estar falando a verdade. Mas por que isso, professor? Porque a questão nos disse que somente um deles mentiu. Mas eu não tenho certeza se quem está mentindo é o Beto. Pode ter sido ele, pode não ter sido. Então isto aqui eu vou chamar de a nossa segunda hipótese. Ah, então se a questão falou que somente um mentiu, criar a hipótese é colocar a mentira na mão de apenas um deles e verdade para os demais. Confere? Confere, professor. Então, na terceira hipótese, eu direi que quem está mentindo é o terceiro declarante. No caso, é o Caio. Vou dizer que o Caio está mentindo. Se for o Caio mentiroso, os demais terão que estar dizendo a verdade. Terceira hipótese. Quarta hipótese. Vou colocar a mentira na mão da quarta pessoa. Vou dizer que quem está mentindo agora é o Daniel. Se for o Daniel que estiver mentindo, todos os outros terão que estar dizendo a verdade. Quarta hipótese. Quinta e última hipótese. Vou colocar a mentira na mão do último declarante, o Edu. E se for o Edu que está mentindo, todos os demais terão que estar falando a verdade. Aqui estão já definidas as 5 hipóteses. Aqui estão definidas as nossas 5 hipóteses, ok? Ótimo. E agora, professor? Professor, e agora tenho 5 hipóteses diante de mim. Quantas são hipóteses boas que vão resolver a questão, professor? Apenas uma. Apenas uma destas 5 hipóteses é a hipótese boa que vai nos fazer chegar à resposta correta, ou seja, vai nos fazer chegar ao culpado por aquele crime. Professor, como é que eu saberei que uma hipótese é boa e a outra não? Como é que eu saberei? Você saberá da seguinte forma: nós vamos testar as hipóteses. Testar as hipóteses, professor? Sim, testar uma hipótese é extrair as conclusões de cada uma delas. Se você, fazendo isso, extraindo as conclusões, encontrar um choque, um conflito de conclusões, aí você dirá: esta não é a hipótese boa, não é ela quem resolve a questão. Como é essa história de conflito de conclusões, professor? Vou dar aqui, vou cantar a pedra para vocês. Preste atenção, ó. O que foi que o enunciado nos disse a respeito do número de culpados? Ora, a questão falou que só existe um único culpado. Aí você procura entre as declarações dos envolvidos se alguma delas ou mais de uma aponta algum culpado. Aí você vê o seguinte, ó, na declaração do Beto, ele diz assim: Caio é o culpado. E na declaração seguinte, na declaração do Caio, o Caio diz: Edu é o culpado. Opa! De acordo com essas duas declarações, já existem 2 culpados aqui, ó. Porque aqui está sendo dito que o Caio é o culpado. E aqui logo abaixo está sendo dito
que o Edu é o culpado. Ora, se essas duas declarações, se elas fossem ambas verdadeiras, ao mesmo tempo verdadeiras, já haveria dois culpados, porque se for verdade que o Caio é culpado e se for ao mesmo tempo verdade que o Edu é culpado, nós já teríamos de antemão dois culpados. Pode haver dois culpados? Não, professor. O enunciado disse que só pode haver um culpado. Daí, meus amigos, só com esta rápida análise, nós já verificamos que qualquer hipótese que afirme que ao mesmo tempo a declaração do Beto e a declaração do Caio são ambas verdadeiras, esta hipótese já será sumariamente descartada. Por que mesmo, professor? Porque, vamos lá, olha o que acontece aqui na primeira hipótese, ó. De acordo com essa primeira hipótese, o Beto está falando a verdade e o Caio está falando a verdade. Essas duas declarações seriam ambas verdadeiras. O Caio é culpado, verdade. Edu é culpado, verdade. Já haveria dois culpados, mas não pode haver dois culpados, só pode haver um. Então, esta primeira hipótese já está sumariamente descartada. Professor, na quarta hipótese acontece a mesma coisa. Olha aí, ó. A segunda declaração e a terceira declaração estão verdadeiras. Já haveria dois culpados. Caio é culpado, Edu é culpado. Pode isso? Não pode. Esta quarta hipótese também já está sumariamente descartada. Professor, a quinta hipótese também diz a mesma coisa. Veja, olha aí, a segunda declaração é verdadeira, a terceira declaração é verdadeira. Se ambas essas declarações, a segunda e a terceira, a do Beto e a do Caio, se ambas são verdadeiras ao mesmo tempo, haveria dois culpados, o Caio e o Edu, e não pode haver dois culpados, só pode haver um culpado. Ou seja, essa quinta hipótese também já está sumariamente descartada. Ela já está sumariamente descartada. Nós já podemos, inclusive para facilitar a nossa vida, nós já podemos apagar as colunas das hipóteses que já temos absoluta certeza que não são a hipótese boa que resolve a questão. Elas não são a hipótese boa. Vejam como o nosso trabalho já ficou bastante reduzido. Só existem duas hipóteses agora no páreo, professor. Só existem duas hipóteses brigando para ser a hipótese boa que resolve a questão. Já reduziu muito o nosso trabalho, mas ainda pode reduzir mais ainda. Pode reduzir ainda mais, ok? Vamos ver, ó. Dá uma olhadinha nessa terceira hipótese, ó. Agora vamos ver se alguma declaração fala, algum declarante fala que o outro mentiu ou que o outro disse a verdade. Olha aí, ó. A última declaração, a declaração do Edu, diz que o Beto mentiu. Olha aí, ó. De acordo, vamos analisar primeiro aqui essa terceira hipótese, para ver se ela sobrevive muito tempo. De acordo com essa terceira hipótese, a declaração do Edu, a última declaração, ela é verdadeira. Falando a verdade, o Edu declarou que o Beto mentiu. Vamos lá na linha do Beto para ver se de fato ele mentiu. O Beto é o segundo declarante, segunda linha da tabela. O Beto mentiu, o que você diz? Não, professor. O Beto, de acordo com essa terceira hipótese, ele falou a verdade. Então aqui nós encontramos um choque. Será que estamos percebendo? Todos nós estamos percebendo? Aqui nós encontramos um choque de conclusões. Vou explicar de novo. O Edu, último declarante,
está falando a verdade. Falando a verdade, ele declarou que o Beto mentiu. Ora, como essa é uma declaração verdadeira do Edu, então tem que ser de fato verdade que o Beto mentiu. Aí vamos olhar então, se confere, se está confirmado aqui que o Beto mentiu. Aí você vai olhar a declaração do Beto e percebe que ele não mentiu, ele disse a verdade. Então vejam, Beto mentiu e aqui Beto está sendo veraz. Houve um choque? Sim, houve um choque, houve um conflito. A terceira hipótese também não é a hipótese boa, não é ela que resolve a questão. Então vamos eliminar. Sobrou apenas uma, sobrou apenas a segunda hipótese. E agora, professor, eu já posso ter certeza que esta segunda hipótese é a hipótese boa que resolve a questão? Sim ou não? Claro que sim. Todas as outras já foram eliminadas. Sobrou apenas uma. Então ela tem que ser necessariamente a hipótese boa, ok? Vamos conferir aqui embaixo, ó. A última declaração é o Edu. E o Edu está falando a verdade. Falando a verdade, ele declarou que o Beto mentiu. Vamos confirmar se o Beto está mentindo. Sim ou não? Sim, o Beto está mentindo. Vejam que aqui não houve choque nenhum de conclusões. Vamos olhar aqui a declaração do Daniel. De acordo com essa hipótese, o Daniel está falando a verdade. Falando a verdade, ele declarou assim, ó. Alfeu disse a verdade. Vamos lá no Alfeu para ver se o Alfeu está falando a verdade. Sim ou não? Sim. Não houve choque de nada. Está tudo certinho, tudo de acordo. E estando tudo de acordo, nós encontramos aqui a declaração do Caio. E o Caio diz assim, Edu é o culpado. Ora, de acordo com essa hipótese, esta é uma declaração verdadeira. Dizendo a verdade, o Caio declarou que Edu é o culpado. Portanto, não resta dúvida, você vem aqui na letra E e afirma, Edu é o culpado, resposta da questão número 4.